sou o RDV e você está no Nova Polis. Esse canal é dedicado à discussão anarcocapitalista e anarcodistributista. Então, vamos fazer mais uma análise aqui sobre um fenômeno que está acontecendo, os jogos que estão fazendo sucesso, que abandonaram a temática woke. E vamos discutir um pouco aqui sobre como que funciona, o que está por trás disso tudo, né? Então, antes, curta, comente e compartilhe aí se você gostar desses tipo de análise aqui. Então, o Pragmata, né, um jogo da Capcom, fez sucesso, que é mais uma simulador de pai, né? O rapaz tá numa base e ele tem que proteger uma garotinha, e a garotinha é um robô. Então, como só tem uma garota branca e um rapaz e um homem branco com a choradeira na internet, mas o pessoal totalmente ignorando esses fatos, compraram o jogo em massa e foi um sucesso para a Capcom, né? Então vamos ver aqui a análise do AMX Games aqui. E para finalizar nossas notícias de hoje, Pragmato foi um grande sucesso. O jogo consegue alcançar 2 milhões de cópias em 16 dias. 2 milhões de cópias em 16 dias. Jogo maravilhoso. Parabéns, Capcom. E parabéns a todos vocês aí ao apoio ao canal. Nós trouxe, para quem não sabe, eu gravei o Pragmata e zerei. Ele tá zerado em live. Muito bom. Então as pessoas buscam isso, né? Uma história boa, uma história cativante, não querem saber nada de discurso político, sinalização de virtude, nenhuma dessas baboseiras que o pessoal prega, né? Outro que teve um sucesso agora recente, que agora foi o Subnáutica. Subnáutica também vendeu 4,1 milhão de cópias. Então, um sucesso grande aqui do Subnáutica. E o jogo é basicamente um mergulhador que fica num planeta alienígena enfrentando bichos marítimos alienígenas e tentando reconstruir a história do que aconteceu. Tá em beta, nem é o jogo pronto ainda. Alguns streamers fizeram o vídeo e já chegaram no final do limite, mas mesmo assim, o pessoal tá apostando no jogo, tá dando todo o apoio aos desenvolvedores, porque é um jogo que o pessoal para se divertir, entendeu? Não tem crítica nenhuma, nem nada. Esse fenômeno acontece por é, uma característica que as pessoas estão percebendo, né? Que é a dissonância ludonarrativa. Então, vou ler aqui da Wikipedia aqui. A dissonância ludonarrativa é o conflito entre a narrativa de um jogo eletrônico contado por seu enredo e a narrativa transmitida através de sua jogabilidade. O termo foi cunhado por designer Clint Hawking numa postagem de 2007, na qual o autor critica o jogo BioShock, cuja narrativa embutida promove o altruísmo, apesar de sua narrativa emergencial valorizar interesses e ações egoístas. Isso criaria uma discrepância visível ao jogador que o afastaria. Então, basicamente isso, quando o pessoal compra um jogo, a gente vai ver que é, Dragon Age, que era um jogo de histórias fantásticas, assim, de fantasia, e o jogo virou a Califórnia moderna para os produtores lá de Los Angeles, fazia todo sentido, mas as pessoas que buscam jogos de fantasia pareciam um absurdo. Então, dragão tem que ter pronome agora, as coisas mais absurdas do mundo. Então, essa dissonância ludonarrativa, e isso tem origem, isso foi escrito por Gramsci, Cadernos do Cárcere, né, que ele estava preso lá e foi escreveu. Vamos aqui, esse artigo aqui é interessante aqui, dá uma resumida bem, para não ter que ficar pegando o livro aqui. Aí vamos aqui no resumo aqui, mas é interessante ler o livro para você entender todo o contexto. Ele escreve bem, por trás disso tudo ele quer falar o seguinte, ele não coloca o erro no Marx, ele fala assim que o Marx ele acreditava que a revolução começaria do proletariado, que é a infraestrutura da sociedade. E o Marx acreditava que a infraestrutura, o trabalhador que movimenta a economia, que ditaria as regras, porque o patrão, o empresário, o burguês, ele não tem capacidade de produzir nada. Então, se os proletariado parasse de produzir, as empresas quebrariam. Então, todo o Estado cairia pela falta de produção. Mas aí ele dividia entre infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é todo o conjunto econômico, comércio, indústria.
enquanto a superestrutura seria o Estado, a leis e tudo mais. O Gramsci, então, ele falou assim, teve a escola de Frankfurt, né, que é muitas vezes associado ao marxismo cultural, e o Gramsci ele viu isso tudo e falou assim, ó gente, o Marx não estava errado não, o problema é o seguinte, porque a superestrutura está tão dominada pelos burgueses que a infraestrutura não consegue fazer nada, então a gente precisa subverter essa superestrutura para conseguir a revolução. Então ele fala basicamente isso aqui, eu vou ler um pedaço aqui, vou ler um trecho aqui só para ressaltar o que eu comentei tudo sobre o livro. Uma elaboração para o conceito de hegemonia construída ao longo dos cadernos do cárcere o define prioritariamente no campo superestrutural exercida, a partir de uma gradação de funções de direção a ponta de descer até os grupos sociais subalternos como direção e coerção. Então é isso que eu falei. O Marx acreditava que a revolução seria na infraestrutura. Só que o Gramsci bota essa proposta. Fala assim, ó, gente, a infraestrutura não vai agir se a superestrutura estiver tomada. Então, há forças acima que vão impedir o proletariado de se revoltar. Então, tem que tomar a superestrutura. Enfim, se estabelece nesse processo a importância dos intelectuais como ponto de inflexão desse conceito. Há uma necessidade tácita de instrumentalização do sistema capitalista que necessita de sujeitos capazes de sua operacionalização formal, seja pelo convencimento ou pela hierarquização social para o desenvolvimento das forças capitalistas. Buscou-se, a partir dessas análises, demonstrar a importância do conceito de hegemonia como um elemento central dentro do complexo teórico gramsciano, para a construção de uma outra hegemonia capaz de realizar a superação da sociedade burguesa capitalista. Então, aqui ele fala bem, aqui, ó, olha só. A importância do conceito de hegemonia como elemento central dentro do complexo teórico gramsciano para a construção de uma outra hegemonia. Então, ele no livro, ele fala muito assim, não, tá muito tomado, não sei o quê. Mas o que ele quer, o que ele diz mesmo, assim, ele fala, instrui literalmente falando assim, vocês têm que assumir toda a superestrutura, vocês têm que estar na educação, na justiça, na mídia, em tudo, em todos os lugares. E por que eu tô falando isso aqui? Porque eles tentaram entrar nos jogos pela identidade woke. Então vamos dar uma olhada aqui. Então vamos dar uma olhada aqui na Sweet Baby Inc., que era uma consultoria, ela não produzia jogo, não fazia nada. A única coisa que ela fazia lá era olhar o jogo lá e falar assim, você tem que colocar mais gay nesse jogo. Você tem que colocar mais gente negra nesse jogo. Você tem que colocar mais mulher nesse jogo. Assim, mas a história vai ficar sem sentido. Não importa, coloca, entendeu? Aí o que ela falava? Vamos ver aqui. AKA threaten them with the anger of the cancel culture mob. Okay, let's listen to what's said. If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years. Se você tá trabalhando na indústria AAA, os jogos topzera lá, que é tipo Subnáutica e Pragmata. Put this stuff up to your higher-ups, and if they don't see the value in what you're asking for when you ask se eles não verem o que valor no que você tá pedindo, for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them. Então você marca um café com um time de marketing e aterrorizem-nos com possíveis coisas que podem acontecer se o que eles estão pedindo não for atendido. With the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Right. And so let me explain really what that terror is. Aí o cara tá falando assim, eu vou te explicar o que o terror que ela quis dizer é. Tweets that go viral and then nobody actually cares. 5 tweets que vai ser virais, né? Porque eles vão usar bots, essas coisas, mas ninguém vai se importar com aquilo. After that. And I'll give some examples for that. So, number one, eu vou dar uns exemplos disso. Final Fantasy XVI was criticized tremendously. O Final Fantasy XVI foi criticado, mas teve vendas exorbitantes. Então, é igual o Peter do One Capsule fala, o elogio verdadeiro é o dinheiro. Então, se você gosta muito do produto, você vai comprá-lo. É igual o iPhone. O iPhone, independente do preço que for,
as pessoas vão falar assim, não, eu gosto muito do iPhone, e vai comprá-lo, entendeu? Mas não adianta a pessoa falar assim, nossa, o iPhone é lindo, bonito, não sei o quê, mas ninguém compra, entendeu? O elogio verdadeiro é o dinheiro, entendeu? Isso mostra, isso sinaliza, né, as sinapses do Hayek agindo na sociedade. Fala assim, ó, eu gostei muito desse produto, produza mais desse produto aqui que eu quero mais esse produto. Então, no exemplo do Final Fantasy V, do Pragmata e Subnáutica, é isso que as pessoas estão falando. Assim, eu gostei disso, produza mais disso, eu quero mais desses produtos, né? E aqui tem uma crítica aqui, no Sem Groselha Cast, que é muito bom esse podcast. Apareceu a Débora, apareceu a crítica Débora aqui, que ela é contra esse movimento woke, e ela explica muito bem. Então, recomendo muito esse podcast. Vamos acompanhar aqui um pedaço dela aqui, então. Esteiro de produção. Com um movimento político que tu tava falando. Isso. Aí vem... Ó, toda hora eu vou me distrair um pouquinho, tá? A casa do avião. Não tem problema. E aí vem a parte política, que, de fato, de 2010 para cá, que nós vimos na cultura geral, né? Tanto em relação a discurso político, quanto em relação a discursos nas falas das pessoas famosas, das celebridades, quanto as próprias empresas começaram a aderir a esse discurso por causa de muito incentivo, né? Incentivo fiscal, incentivo de financiamento mesmo, incentivos de imposto, tudo que você possa imaginar. Então rolou muito discurso, rolou muito incentivo governamental para a pauta progressista. E também acabou casando em algum momento de virar moda, assim. Tipo, vendia mais ser um arco-íris, né? Vamos falar real aqui, né? Hoje em dia a gente tá vendo um pouco o declínio dessa coisa. Não vou dizer que é um declínio total, primeiro porque eu não sou cientista política. Segundo, porque acho que movimentos assim, se caírem de vez, demora um pouco mais, eu acho, do que 10 anos. Mas o que eu vejo, assim, enquanto eu observo as pessoas ao meu redor falando, as pessoas na internet falando, é que a galera se cansou. Porque eles fizeram uma aposta muito grande e dobraram, e triplicaram, e quadruplicaram a aposta. Obrigada. Entendeu? Ela faz a análise dela aqui, né? Cada um tem sua opinião do motivo, assim. Muita gente acha que é valores importantes e tiveram que estimular. A gente vê a intervenção do Estado aí patrocinando esse tipo de coisa. Mas no final das coisas é que a hegemonia esquerdista tentando passar a pauta, né? Então, aqui tem o Patife também fazendo a crítica aqui sobre um jogo. Eu não conheço esse jogo, mas vamos dar uma analisada aqui. Mais específico, deu uma baita treta. Hoje a IGN é o maior veículo de games do mundo, né? E a IGN americana definitivamente se destaca entre todas por conta da sua notoriedade, do seu tempo. Enfim, acontece que o reviewer de lá deu uma nota 60 para Mouse PI for Hire, esse jogo que vocês estão vendo atrás de mim, que eu não ia jogar, tá? Depois eu explico porquê, mas eu comprei por causa da treta. Eu comprei por causa da fofoca, tá? E isso que vocês estão vendo aí no fundo é uma gameplay minha do Mouse PI for Hire. Resumidamente, você é um investigador, esse jogo tem esse estilo de cartoon dos anos 60, né? De antigamente, preto e branco e tal. E você é um investigador e você tá resolvendo um caso ali, você interage com muitas coisas, mas você não é um investigador qualquer, você está nesse universo de ratos, tá? E nesse universo de ratos tudo tem muito a ver com queijo, porque é uma piadinha de desenhos animados, sabe? Tipo, queijos e ratos, sabe? Entendeu, né? Tem um pouco dessa graça no jogo. E cara, uma das frases que o cara falou é que esse jogo tem muito queijo, e ele reclamou disso. Então, assim, essa é a primeira treta que deu com os usuários, né? Mais uma vez, a crítica se distanciando dos jogadores. E aí já começou a piada daí, né? Porque ele falou que tem muito queijo, muita referência a queijo e rato e tal, e ele criticou isso. Daí a galera começou a zoar, tipo, não, tem muita comida em Overcooked, tem muita referência à guerra em Call of Duty, porque afinal de contas é a temática do jogo, né? Então espera-se que sim, que tenha bastante referência, que tenham trocadilhos que envolvam ratos e queijo. Então, ele colocar isso como uma crítica negativa, né? Como um motivo para tirar nota de Mouse PI for Hire, já foi bastante criticado. Inclusive, se você entrar agora no Metacritic e ver as críticas dos usuários, grande parte dos comentários vai ser muito queijo, too much cheese, né? Eles estão colocando bastante lá, exatamente fazendo uma piada com esse review, que pega a temática do jogo, que em teoria não deveria ser. Assim, a temática ela tem que contar, óbvio. Então o Patife segue aqui com a crítica dele, e o que importa aqui, que ele não foi entendido, é que esse comentarista do IGN, ele provavelmente é da ala gramsciana, então o jogo, assim, pelo que eu vi aqui, eu não joguei, o que eu vi é bem produzido, assim, tem uma fluidez, assim, legal, essa característica cartunista, assim, tira um pouco aquele vale da estranheza que os jogos 3D normalmente trazem em alguns momentos, e utilizar cartoon e esse negócio dos anos 60, 50, sei lá qual que é o ano aqui, faz bem legal, eu gostei bastante, assim, no Cuphead também bebeu bastante dessa água, né, é uma fórmula que funciona, e a crítica do
desse jornalista foi o seguinte, né? Ué, por que não colocou os inimigos como branco e o policial como ou um cara do, sei lá, do movimento negro lutando contra supremacistas brancos, entendeu? Então, quando você coloca cartoon, animais animados e não sei o que, não tem jeito de fazer crítica, é só simplesmente um jogo pelo jogo, curtir a gameplay, não tem nada, nenhuma crítica social. Pra ele foi ruim. Aí ele não tinha nada pra criticar, colocou que não gostou da quantidade de queijo que tinha. Por trás disso tá a hegemonia, né? Nas reviews de jogo já tem uma hegemonia da esquerda também. Isso aí vai acabar porque o elogio sincero é o dinheiro. Esse pessoal vai ficar sem dinheiro, né? Go woke, go broke. Quem lacra não lucra. Então, no final, a gente vai vencer essa também. Outra aqui foi outra polêmica também que teve foi do Marvel Rivals, né? Que colocou os super-heróis é um shoot hero, né? Que você assume um papel de herói e tem que fazer um certo tipo de gameplay lá, um Marvel Rivals. Mas o pessoal colocou, tipo, as mulheres com bastante curvas e os homens bastante fortes e tal. E o pessoal criticou só porque colocou as mulheres com curvas. Então, sendo que os homens também, os caras tudo parecem bodybuilder, né? Como se fosse ser bodybuilder 365 dias no ano fosse possível, né? Porque, não sei se você sabe, os bodybuilders têm duas fases, né? A de treino e a de apresentação. Enfim, é como se ele vivesse na fase de apresentação 24 horas por dia. Olha os peitos! Olha a personagem bunduda! Cuidado com os peitos! Mulher gostosa! Meus queridos heróis e heroínas, nós estamos vencendo, pelo menos no que tange aí a jogos com mulheres coxudas e bonitas, talvez sim. O fato é que a ditadura da feiura, gamers wokes em pânico com Marvel Rivals. Marvel Rivals é um jogo que está fazendo muito sucesso, principalmente por conta do design dos personagens. E depois da vinheta vamos bater um papo sobre essa matéria aqui, como esse jogo Marvel Rivals tá dando uma guinada aí. A mulher pousa no chão e partes estratégicas balançam. Muito bom. Pro lado bonito da força. Você já jogou Marvel Rivals? Depois da vinheta, tá no Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. A engine desse jogo deve ter instrução específica lá, mas como que comporta cada parte do corpo. Muito bom. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, além da cultura pop, pra você. Você entendeu, velho? Ó, eu adorava jogar Street Fighter e outros jogos de luta ali nos anos 90, e todas as personagens femininas eram bonitas. A Chun-Li, tem até um filme novo da Chun-Li que a Kami critica a Chun-Li e fala assim, eu achei que você tinha coxa maior. Todas. Por que mudou? A lacração no mundo dos games. Por que mudou tanto? Não deveria ter mudado. É isso que atrai as pessoas. A beleza, é ou não é? É isso aí. Inclusive, o mangaka Boichi, se você não conhece, é o criador do Dr. Stone. Ele, em uma palestra que ele deu aqui no Brasil, lá no Comic Market Brasil, ele falou que você tem que desenhar mulheres bonitas. O segredo do sucesso é desenhar mulheres bonitas. A matéria do Se Liga Nerd, que é o site da Liga Nerdola, se você não conhece, vai lá pro site que tem matérias sensacionais. Começa a falar o seguinte: a máfia do politicamente correto está tendo convulsões. E o motivo? Um jogo cometeu o sacrilégio de fazer personagens femininas que não parecem ter sido desenhadas por um comitê de ressignificação corporal. O que está acontecendo recentemente, não só na indústria dos games, é o baranga verso. Nos games fica mais visível porque o produto é um produto muito mais visual do que qualquer outra coisa. A gameplay faz com que os gráficos sejam de suma importância para que aquele jogo funcione. No cinema, na televisão. Então, depois, eu tava até distraído aqui, eu gosto muito de ver o vídeo deles, mas deixa eu dar uma curtida aqui, eu curto com outra conta, tá? Essa conta aqui é só pra fazer a análise aqui. Colocar outro ponto aqui da indústria woke, né? Que é colocar as mulheres barangas, né? Então, o Marvel Rivals fez sucesso e o pessoal colocou a culpa nas mulheres bonitas. Outro fenômeno aqui foi que teve a Sweet Baby Inc. completa, que o pacote completo Sweet Baby Inc., né? Foi o Assassin's Creed Shadows, né? Então, o jogo saiu de 64 mil players para um pouco de mil players para um AAA. Isso aqui é vergonhoso, né? Foi uma queda
Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir fazer aqui não. Ver a porcentagem. Mas saiu de 64 mil para 10 mil em menos de um mês. Então, ou mais ou menos um mês. Então, esse identitarismo e aplicação do Gramsci nos jogos só vai dar prejuízo e continua dando prejuízo. E as ações da Ubisoft só caíram, né? Vamos ver aqui as ações da Ubisoft aqui. As ações da Ubisoft caíram 33% após o anúncio do seu grande reset na empresa. Então, eles não estão conseguindo vender mais nada, só produzem lixo. Só fica dando atenção à tática gramsciana de produção de jogos e estão se lascando. É o elogio sincero. Sem a sinapse de Hayek, as empresas vão quebrar, porque não é um elogio sincero. As pessoas podem falar que o jogo é lindo, maravilhoso para sinalizar virtude, mas no final, o que vai contar é quem compra de verdade. Eles estão tentando atender um público que não joga, não se diverte com isso, só quer ficar criticando por criticar, né? Que é a teoria crítica da escola de Frankfurt, né? O marxismo cultural, que vamos problematizar tudo. Então, se eu problematizar tudo vai ser resolvido. Só que quem mantém isso aí é quem realmente dá elogios sinceros. Aqui tem o outro Dragon Age Veilguard aqui, o Games Edu jogando. Foi muito bom isso aqui, cara. O Games Edu aqui, base demais. Pô, essa Ana aqui é da hora, hein? Eu vou pegar o Mano. O maluco chifrudo ali é maneiro também, hein? Alterar a aparência, deixa eu ver. Ó, apareceu uma ruiva aqui. Pode ruiva aqui no jogo? Na parte aqui que ele faz. Nós lá, só de calcinha, mano. É o que tem. Cores do cabelo, deixa eu ver aqui. Ih, mano, se liga. Virei um woke, velho. Virei da turma, hein? Que demais! Ah lá, Games e tudo da turma. Já posso abrir um perfil num X no Twitter lá? Botar na bio pronome. Ó, tão bonitão, hein? Bonitão de batom. Legal e bonito. Vamos escolher a classe aqui, velho. Errante, combatente, mago. Quero ser combatente, com escudo. Botar meu nome aqui. Ó nós aí, galera. Nome completo, Eduardo Thorne, linhagem humano, gênero e pronomes. Masculino, ele dele, hein? Tinha outras partes engraçadas aqui, eu não consegui encontrar aqui não, mas depois assiste o vídeo aí, é muito engraçado, que deixar o like aqui também. Faço o mesmo no meu vídeo aqui. E o outro que foi é o Dustborn, né? É o jogo mais woke que já foi produzido. E falou, pô, feio, porque esse público não compra. Eles estão só interessados na causa política, na causa gramsciana. Então, eles não vão fazer o elogio sincero, né? Não vai emitir a sinapse de Hayek. Vamos acompanhar aqui. 2024 tá sendo um ano bem concorrido em questão de jogos lacrolas. A gente teve aí no começo do ano Suicide Squad Kill the Justice League, recentemente a gente teve o fiasco de Concorde, e até o final do ano a gente vai ter mais lacração, é claro, com o nosso queridíssimo Star Wars. E teve o Concorde também, que foi ridículo lá. Outlaws e o nosso aguardadíssimo Assassin's Creed Shadows. Mas, meus amigos, nessa briga de esquerdistas, nessa briga de ativistas, nessa briga de diversidade e inclusão e case de 2 dígitos, a gente tem agora um forte concorrente a ser o jogo mais lacrola, o jogo mais lacrador de todos os tempos, o game mais woke que a gente já viu até então. E é o jogo que você provavelmente nunca ouviu falar, e não é à toa, chamado Dustborn. Dustborn é um jogo indie que lançou agora há pouco, no último dia 20 de agosto, e, meus amigos, o que está sendo compartilhado e replicado desse jogo é simplesmente vergonhoso. Os caras levaram a política num nível tão retardado, tão ridículo, que permeia os níveis de paródia. Parece alguém querendo zoar um esquerdista e faz o próprio conteúdo esquerdista. Que nem o caso da Barbie. Lembra que no filme da Barbie tinha uma cena em que uma adolescente chamava Barbie de fascista? E aí era uma cena tão retardada, tão lacrona, tão idiota, que os próprios esquerdistas falaram que não, isso era uma crítica. Não, isso era uma piada. Sátira. Era uma sátira. Sendo que a própria diretora falou que aquilo era pra ser sério e aquilo era, inclusive, a cena mais importante do filme. É tipo isso. Só que por 10, 15, 20 horas, que é o tempo de duração. E isso também é outro ponto importante aí, que comentou sobre o filme da Barbie e comentou do Dustborn, assim, é que é ressignificado a mensagem que é passada no filme, né? Igual o filme Tropa de Elite, né? Que era uma crítica à polícia, à truculência da polícia, e o pessoal viu o Capitão Nascimento como um herói, né? Que era um cara que tava cansado daquilo tudo e lutava contra o negócio. Aí não era a mensagem que ele queria passar. Aí fez o filme 2 pra tentar corrigir tudo isso. O negócio só foi ficando pior e parou de fazer Tropa de Elite. Talvez, cara, tenha acabado a ideia. Mas o importante é a ressignificação. A mensagem que você tenta passar vai bater nas pessoas de forma diferente. Então você não tem controle do como que as pessoas vão achar daquilo. Isso é até uma questão libertária, né? A liberdade de expressão é basicamente isso.
A pessoa, então, a opinião da pessoa é a opinião da pessoa, porque pertence a ela, não pertence a você. O que ela falou e o que você achou que ela falou, não importa. A única coisa que vai importar é o que a pessoa falou te trouxe algum prejuízo real. Então, por exemplo, assim, se a pessoa te chamar, fazer um post no Twitch falando que você roubou algum produto, não prestou um serviço direito ou algo parecido, e você não consegue fechar mais serviços, ou as pessoas te ameaçam alguma coisa, aí sim, por causa do perigo real, que pode causar alguma coisa, né? Então, é só um adendo aqui. Desse jogo aqui. Um jogo inteiro só disso. Isso é Dustborn. Dustborn é potencialmente o jogo mais lacrola de 2024. Eu tô muito feliz em dizer que ele também é um dos maiores fracassos de 2024, porque nem 100 pessoas jogaram essa porcaria. É isso mesmo, ninguém tá jogando, e que bom ver o público votar com a carteira, não é mesmo? Galera, aqui falando com vocês lá na Central, e agora a gente quer apresentar pra vocês os detalhes desse caso do Dustborn e do seu fracasso colossal, mostrando que cada vez mais... Ele usou o termo votar com a carteira, né? O elogio sincero do Hayek, né? O neurotransmissor não foi passado para a indústria, né? Para produtora do jogo, no caso. O que a gente fala é verdade, gente. Quem lacra não lucra. O que os lacradores estão querendo oferecer, o povo não quer consumir. E mais do que nunca, o povo está ciente do que tá acontecendo e tá voltando com a carteira. Então, ó, antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever. A Central faz a crítica aqui, eu achei bastante válido. O jogo, assim, em design, assim, eu achei bem bonitinho, né? O jogo deve ser uma porcaria completa. Mas é isso que a gente tem por hoje. Então, obrigado a você que ficou até aqui. Não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar, então. Até a próxima e fique com Deus.